Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Aldair e nessa aula a gente vai falar de sistemas lineares. Porém, para entendermos sistemas lineares, a gente precisa relembrar o conceito de equação linear. O que seria uma equação linear, professor? A equação linear é uma equação formada somente por incógnitas de primeiro grau, incógnitas de grau 1. Né? Então nós temos aqui uma primeira incógnita elevada a 1, uma segunda incógnita também elevada a 1, terceira incógnita também elevada a 1, e assim sucessivamente. Uma outra característica das incógnitas na equação linear é que elas não estão nem multiplicadas nem divididas por uma outra. Além das incógnitas, surgirão na equação linear termos que são chamados de coeficientes. São aqueles indicadores da parte literal de um termo algébrico. Então nós temos aqui, ó, a índice 1 é o indicador, é o coeficiente do x1, a índice 2 coeficiente do x2 e assim sucessivamente. Então nós temos os coeficientes, temos as incógnitas, todas de grau 1, então não posso ter aqui um x ao quadrado, um x ao cubo. Se tivermos um x ao quadrado ou um x ao cubo, não será equação linear. E esse b é chamado, ele representa na equação linear o termo independente. Então aqui estão alguns exemplos. Ó, são equações lineares, essa primeira aqui, x mais y menos 6 igual a 0. Nós temos as incógnitas x e y, nós temos aqui o menos 6, que é o termo independente, né, que eu posso mudar de membro, como na estrutura que nos foi apresentada. E quem são os coeficientes aqui? Ó? Quem é o coeficiente do x? 1, coeficiente do y, 1 também, um x, um y. Não se esqueçam que o coeficiente de um termo algébrico é aquele valor real que indica, né, a quantidade de termos algébricos naquela parte literal, naquele termo literal. Segunda também é uma equação linear. Ó, nós temos aqui x de grau 1, y de grau 1, z de grau 1. Quais são os coeficientes? 2, coeficiente do y menos 1, ó, tem um aqui. Coeficiente do z, 3, e o 8 é o nosso termo independente. Perceba que nós tivemos aqui uma primeira equação linear com duas incógnitas, uma segunda com 3, né? E pela definição podemos ter infinitas incógnitas desde que satisfaça a condição inicial, a condição geral. Qual é a condição? Todas as variáveis serão de grau 1 e não poderão estar sendo multiplicadas nem divididas por nenhuma outra. Terceira equação linear aqui que nos foi apresentada como exemplo, nós temos 5x, ó, grau 1, 4y, y também está de grau 1, menos 5z, z também está de grau 1, mais 2w, w também está de grau 1, igual a 0. Nessa equação específica, o termo independente é nulo. Coeficientes 5, 4, menos 5 e mais 2. Não são equações lineares. Ó. A primeira não é equação linear. Por que não é equação linear, professor? Por causa desse termo aqui, ó. Nós temos um termo de grau 2, não posso ter uma incógnita de grau maior do que 1. Segunda também não é equação linear. Por que não é equação linear, professor? Nós temos a raiz de x. E a raiz de x é representada na forma de potência por uma potência de expoente fracionário, ó. Raiz de x é igual a x elevado a 1 meio, né? Índice do radical torna-se denominador, raiz quadrada, denominador 2 lá no expoente. E expoente do radicando, aqui nós temos um x elevado a 1, torna-se numerador lá no expoente da forma de potência, né, potencial, que equivale ao radical. Então não é também devido a esse termo. Essa equação não é linear. Terceira não é linear porque nós temos aqui um xy, aí vocês estão pensando, professor, mas o x aqui é de grau 1, o y de grau 1. Porém, a definição disso não pode estar multiplicada por nenhuma outra incógnita. Por quê? Porque quando eu tenho isso aqui, ó, pessoal, xy, esse termo aqui tem grau 2. Quem lembra lá do ensino fundamental, para determinarmos o grau de um monômio, eu tenho que somar os coeficientes da parte literal. Ó. Então, esse termo aqui é de grau 2. Eu tenho x elevado a 1 vezes y elevado a 1. Qual é o grau do termo? 2. E na equação linear, todos os termos terão que ter grau 1 e precisam ser necessariamente, não podem ser necessariamente multiplicadas por uma outra variável, por uma outra incógnita. Beleza? Vou pegar aqui para apagar. E aqui vamos relembrar a característica, né, do sistema linear.
Sistemas de equações lineares são sistemas formados por duas ou mais equações lineares, por isso que é necessário, por isso que é importante relembrar a estrutura de uma equação linear. Então nós temos aqui exemplos de sistemas lineares. O primeiro sistema linear, formado por duas equações e duas variáveis. Esse sistema, pessoal, ele é classificado como sistema 2x2, ó. Classificação, esse sistema aqui é um sistema 2x2. Por que é um sistema 2x2? Porque ele tem duas incógnitas. Por isso tem isso aqui. O sistema aqui tem duas incógnitas e duas equações. Portanto, ele é um sistema 2x2, a estrutura do sistema. Segundo sistema, nós temos três equações e três incógnitas, x, y e z. Aí vocês podem estar se perguntando, mas professor, na terceira só tem duas incógnitas. Por que o x não aparece aqui? Porque o coeficiente dele era zero, ó. Nós tínhamos 0x mais 3y. Só que 0 vezes x vai dar o próprio zero, por isso que ele não apareceu. Por isso que o termo de incógnita x foi anulado na terceira equação. Porém, é um sistema de três incógnitas e três equações, sistema 3x3. O último exemplo aqui que nós colocamos é um sistema com duas equações, porém nós temos aqui quatro incógnitas, né? 1, 2, 3, 4. Então esse será um sistema 4x2. Sistema formado por quatro incógnitas e duas equações. Uma característica com relação a esse tipo de sistema, sempre que o número de incógnitas for maior do que o número de equações, o sistema será possível indeterminado. Uma classificação que a gente vai estudar mais adiante. O que significa um sistema possível indeterminado? Eu sei que ele tem solução, mas eu não consigo determinar todas as soluções possíveis. Não consigo identificar todas essas soluções possíveis. Beleza? Então, encerramos aqui esse primeiro momento. Revisamos o que é uma equação linear, as características de uma equação linear e quando e como um conjunto de equações lineares formam um sistema linear. Beleza? Na próxima aula a gente vai estudar as resoluções, como resolver uma equação linear e entender as suas características específicas, né? Os seus métodos específicos. Beleza? Tchau, tchau, pessoal!